A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Esdras, capítulo 8. Deus abençoe a nossa leitura em nome de Jesus. A lista dos que voltaram de Babilônia com Esdras. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atuz; dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele por genealogias se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elioneai; dos filhos de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, os filhos de Zaaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeziel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias; do filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joana, filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, seus nomes eram estes: Elifelete, Gesiel e Semaías, e com ele 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai, Zabude, e com ele 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias, Mesulão, os chefes, como também a Joaribe e a Eunatã, e que eram sábios. E dei-lhes mandado do Ido, chefe, no lugar de Cassífia. E lhes pus palavras na boca, que disserem a Ido, seu irmão, e aos netuneus no lugar de Cassífia, que nos trouxeram ministros para a casa do nosso Deus, e trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós, com homens sábios, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Isabel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos 18, e Asabias com eles, Jesaías, dos filhos de Merari, com os seus irmãos, dos filhos dele 20, e dos netineus que Davi e seus príncipes deram para o ministério dos levitas,
220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhes pedir o caminho direito para nós, para nossos filhos, para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderes do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado do rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e pesei-lhes a prata e o ouro, e os aleluia, utensílios que eram a oferta para a casa do nosso Deus, o qual ofereceram ao rei e os seus conselheiros e seus príncipes e todo o Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 dáricos, e dos vasos, e de bom metal lustroso, tão desejável como o ouro. E disse-lhes: consagrados sois do Senhor, e sagrados são estes vasos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor, Deus dos vossos pais. Vigiai, pois, guardai-as, até que os peses na presença dos maiorais dos sacerdotes, e dos levitas, e dos principais dos pais de Israel, de Jerusalém, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes, os levitas, o peso da prata e do ouro e dos vasos, para trazerem a Jerusalém a casa de nosso Deus. E partimos do rio de Ava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que armavam ciladas no caminho. E vieram a Jerusalém e repousaram ali 3 dias. E no dia 4 se pesou a prata e o ouro e os vasos da casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele também Eleazar, filho de Finéias, e com ele Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Buni, levitas, conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo, e de todo o peso se descreveu no mesmo tempo. E transportados que vieram do cativeiro, ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo o Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocaustos ao Senhor. Então deram as ordens ao rei, aos satrapas do rei e os governadores de aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Aleluia. Esdras capítulo 9. Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres hetéias
e faz oração e confissão a Deus. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos estas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei dos cabelos da minha cabeça, da minha barba, e me assentei atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os céus de nossos pais, desde os dias de nossos pais até os dias de hoje, estamos em grande culpa, e por causa da nossas iniquidades fomos entregues, nós e nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis da terra, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confissão do rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, para nos dar um pouco de vida à nossa servidão, servos somos, porém, na nossa servidão não nos desamparou nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir, terra imunda, é pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis aos seus filhos, e as suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e a façais possuir vossos filhos para sempre. E depois de tudo, os que nos têm sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, entorvastes
que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarás tu assim contra nós, até de todo nos consumireis, até que não ficasse resto, e nem que escapasse a Senhor Deus de Israel. Justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Esdras, capítulo 10. Os israelitas arrependem-se e despedem as mulheres hetéias. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze bem. Aleluia. Glória a Deus. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas de todo Israel, de que fariam conforme esta palavra, e eles jurariam. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Jeoanã, filho de Eliasibe, e vindo lá pão, e vindo lá pão não comeu e água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém, e todos os que vieram do cativeiro para que se ajuntassem em Jerusalém, e que todo aquele que em 3 dias não viesse segundo o conselho dos príncipes e dos anciões, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, no dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus dos nossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos da terra e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja conforme as tuas palavras, nos convém fazer. Porém, o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem é obra de um item, nem de dois, porque somos muito os que transgredimos nesse negócio. Ora, ponha-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que
sem nossas cidades casaram com mulheres estranhas, e venham em tempos apontados, e com eles os anciões de cada cidade, e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jazéias, filho de Tikva, se puseram sobre este negócio, e Mesulão e Sabetai, levita, o ajudaram. E assim o fizeram os que tornaram do cativeiro, e apartaram-se o sacerdote Esdra e os homens dos cabeças dos pais, segundo a casa de seus pais. E todos os seus nomes assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para inquirirem neste negócio. E acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estranhas até o primeiro dia do primeiro mês. E acharam-se 2 filhos dos sacerdotes que casaram com as mulheres estranhas, 2 filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos Maazéias, Eliezer, e Jaribe e Gedalias, e deram-se as mãos, prometendo que despediriam suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E 2 filhos de Imer, Anani e Zebadias, e 2 filhos de Arim, Maazéias, Elias e Semaías, e Gesiel e Uzias, e 2 filhos de Passu, Elionenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Lasa, e dos levitas Josabade e Simei, e Quelaías, que é Quelita, e Petalias, e Judá e Eliezer, e dos cantores Eliasibe, e dos porteiros de Salum, Atelen e Uri, e de Israel dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias e Miamim, e Eleazar, e Malquias, e Benaía, e 2 filhos de Elão, Matanias, e Zacarias, e Gesiel, e Abdi, Jeremote e Elias, e 2 filhos de Zatu, Elioenai, e Eliasibe, e Matanias, Zeromote e Zabade, Aziza, e 2 filhos de Bebai, Jeonã, Ananias, Zabai, Atlai, e 2 filhos de Bani, Mesulão, e Maluque, Adaías, e Jazube, e Seal, e Jeremote, 2 filhos de Paate, Moabe, Adna, e Quelau, e Benaía, e Maazéias, e Matanias, Bezalel, Binuí, e Maazéias, e 2 filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias, 2 filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Maazéias e Simei, 2 filhos de Bani, Maadai, Anrão e Uel, Benaías, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jaazai, Bani, Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadebai, Sassai, Sarai, Azerel, Selemitas, Semarias, Salum, Amarias e José, 2 filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Zadai, Joel e Benaía. Todos esses tinham tomado mulheres estranhas, e alguns deles tinham mulheres de quem alcançaram filhos. E assim finalizamos o livro de Esdra, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde,
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo livro, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, fique na